Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de domingo. Que você tenha uma boa semana na companhia de Jesus. Como é que foi a sua semana? Foi legal? Foi bacana? E o seu domingo? Foi legal também? Deixa aí nos comentários alguns pedidos, alguns agradecimentos, objetivos para a tua semana aí. E que Deus te abençoe durante esses novos dias. Vou pedir para você mais uma vez, como sempre, nós temos feito aqui, compartilhar o culto de hoje. É importante, não para que você tenha números e views ali, mas que Jesus possa entrar no coração e na casa das pessoas, ok? Sempre lembrando a você que a nossa igreja infelizmente continua fechada, mas a nossa igreja coração tem que estar sempre aberto para receber o Espírito Santo. Então vamos começar então com o nosso primeiro louvor. Fica aí, compartilha, não saia daí, ainda tem muito mais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti.
Amém? Aleluia. Muito bem, você escutou aí 2 lindos louvores. Agora eu peço que você ore comigo. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelas suas bênçãos, pela sua proteção. Obrigado porque estamos sentindo a sua mão protetora sobre nós, meu Pai. Colocamos tudo em suas mãos, nos abençoa, nos protege, abençoe também o pregador dessa noite, que ele possa falar inspirado por ti. Essas são as bênçãos que pedimos e colocamos tudo em suas mãos. Fica com seus filhos aqui nessa terra, as pessoas adoecidas, afofa a cama de cada um, e que todos possam sentir a sua mão e seu braço protetor.
que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar. Uníssono. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar tanto, por te amar tanto. Amar até o fim. Amar até o fim. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de domingo que a Igreja Adventista Central de Paranaguá leva até você nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nas circunstâncias que nos encontramos de não podermos estar presencialmente na igreja, mas nunca se esqueça que a igreja não é um conjunto de paredes feitas de tijolos ou cimentos, a igreja é antes de tudo você, e a igreja vai até você, a igreja está na sua casa agora, como estava nos dias apostólicos, antes de existir em qualquer tipo de organização, o templo, a igreja é o crente. E agora estamos aqui, e nesse momento, eu gostaria de convidar você para orar junto comigo no início desse culto. Feche seus olhos, se assim você o puder.
Pai querido, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estudar mais um pouquinho a Tua Palavra. Peço que o Senhor venha abençoar cada família que está conectada nesse momento a esse culto e todas aquelas que ainda irão assistir essa mensagem. Estamos enfrentando tempos extremamente difíceis, grandes provas temos passado e ainda outras virão, mas em todo esse tempo de angústia, imploramos que a Tua presença e a atuação do Teu Santo e Bom Espírito não nos desampare, assim como também não nos desampare agora que abrimos a Tua Palavra, que o Senhor consiga falar ao nosso coração, que o nosso coração esteja aberto a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos começar direto no texto, no primeiro texto bíblico desta noite, Êxodo capítulo 7, verso 3. Diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui você sabe muito bem qual é o contexto. Deus chama a Moisés, ao mesmo Moisés que havia sido durante 40 anos um príncipe no Egito. E nos 40 anos que se passaram depois, nos outros 40 anos, um pastor de ovelhas lá no deserto da Arábia, nas terras de Midian. Deus chama esse homem já idoso, aos 80 anos, para cumprir uma das missões mais importantes que alguém poderia ter: libertar um povo, sem usar armas, sem usar exército, sem usar nenhuma arma secreta, valendo-se apenas e tão somente do poder de Deus. Uma das histórias mais extraordinárias de toda a Bíblia. Moisés aqui, ele é um tipo do próprio Cristo. Moisés aqui, ele representa a Cristo que veio libertar o seu povo da condenação e da escravidão imposta pelo pecado. Mas esse texto, a despeito de ser uma promessa, a despeito de ter uma esperança, esse texto apresenta uma dificuldade que sempre me deixou bastante preocupado. E é justamente essa frase que abre o texto, o verso 3 do capítulo 7 que nós acabamos de ler. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Alguma vez você já leu esses capítulos de Êxodo e se deparou com essa expressão? Você já se sentiu incomodado com a ideia de que Deus deliberadamente endureceu o coração de Faraó? De fato, essa promessa de Deus foi cumprida pelo menos 13 vezes usando a mesma palavra e a mesma expressão que aparece nesse texto. Nos versos 7, 13 e 22, capítulo 8, verso 15, capítulo 9, 12 e 35, capítulo 10, verso 20 e 27, existe a repetição dessa ideia. Deus endurecendo o coração de Faraó. Cada vez que Deus manifestava um dos seus grandes sinais, uma de suas grandes maravilhas, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, e assim Faraó não deixava ir o povo. Mas o que significa isso, queridos? Deus endurecer o coração de Faraó. Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de entender esse texto, porque aparentemente Deus interfere deliberadamente no livre-arbítrio de Faraó. Não é isso que parece para você? Parece que o coração de Faraó é endurecido não pela sua própria obstinação, pela sua própria teimosia, não por sua própria falta de fé em Deus ou pela sua própria rebeldia, mas numa leitura rápida e sem entender o contexto e a tradição correta, o texto pode nos levar a crer que era Deus que estava endurecendo o coração de Faraó. Ora, se o coração de Faraó estava sendo endurecido por Deus, então o Faraó não tinha culpa do que ele estava fazendo. Então o Faraó estava sendo privado do seu livre-arbítrio. Se o coração de Faraó estava endurecido, logo ele não se arrependeria daquilo, e se ele não se arrependesse, ele não teria chance de mudar de rumo, de mudar de situação. Realmente, durante muito tempo e para muitas pessoas em muitas gerações, esse texto foi um desafio. E eu já ouvi várias explicações para ele, inclusive em sermões nossos. Uma vez eu vi a seguinte frase, inclusive pregada por um professor meu, que o mesmo sol
que amolece a cera, endurece o barro. Que o coração de Faraó, o mesmo coração de tantos outros egípcios que se converteram ao Deus verdadeiro, inclusive deixaram o Egito e foram com Israel, quando Israel partiu dali, as ações de Deus que para uns impressionavam e convertiam, para outros endureciam o coração. Existem outros momentos na Bíblia onde nós vemos essa dinâmica acontecendo. Um exemplo é o capítulo 11 do Evangelho de João. O maior milagre do ministério terrestre de Cristo, pelo menos o maior descrito na palavra de Deus, a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que no dia em que Lázaro foi ressuscitado e que a notícia se espalhou por toda a região, o capítulo 11 termina assim: daquele dia em diante os judeus decidiram matá-lo, se referindo a Jesus. Veja, o maior de todos os milagres, o maior sinal, aquele que era justamente para poder converter as pessoas, endureceu de vez o coração dos judeus. Essa é uma explicação, sem dúvida, e essa dinâmica nós vemos acontecer em outros momentos da Bíblia, de fato. Mas, queridos, é bom lembrar que esse texto aqui é explícito e aparece, pelo menos na nossa versão em português, Deus endureceu o coração, como sendo uma atitude voluntária e plenamente consciente da parte de Deus. Mas como nós conseguiríamos conciliar um texto onde Deus endurece o coração de uma pessoa para que ela não se arrependa, com outros textos, por exemplo, o descrito aqui em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, que diz assim: o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas que esse se converta dos seus maus caminhos e viva. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia está repleta desses textos demonstrando que Deus deseja e trabalha pelo arrependimento, pela conversão, pela mudança de rumo, pela mudança de atitude. Ora, parece que não foi isso que aconteceu no relato da atuação de Deus com o coração de Faraó, não é? O mesmo Deus que tantas vezes na Bíblia diz que a sua maior preocupação e vontade é converter o ímpio do seu mau caminho para que ele se arrependa e seja curado, aparentemente parece endurecer o coração de Faraó para que ele não se arrependa e não seja curado. Mas, queridos, eu quero tranquilizar o coração de vocês e dizer que essa impressão que o texto dá é fruto de uma falta de interpretação da tradução e do contexto. E ela é muito presente na versão para a língua portuguesa. Eu quero que você acompanhe agora as imagens que vai aparecer para você aí. Eu separei algumas imagens. Se você puder projetar para mim aqui também, Henrique, para a gente passando. Vamos ver aqui. Já está passando para o pessoal de casa? Ok? Então vamos ver. Aqui, desse capítulo 7, na verdade, até o capítulo 10, essa expressão endureceu o coração, aparece muitas e muitas vezes. Veja só, por exemplo, esses primeiros textos. Um deles é o que a gente acabou de ler. Êxodo 7:13, Êxodo 7:22, Êxodo 8:15, Êxodo 9:12, 9:35, 10:20 e 10:27. A expressão endureceu o coração em hebraico é aquela ali que você está vendo. Itzak libo. Itzak libo. Enquanto outros textos que falam para nós da mesma coisa, pode passar. Olha só. Êxodo 7:14, 8:19, 8:32, 9:7, 9:34 e 10:1, que na versão em português aparece a mesma coisa que Deus endureceu o coração, pode passar? Em hebraico está Ikbad libo. Uma é Itzak libo. Na outra, nesses textos que estão aí, é Ikbad libo em hebraico. Ficou pesado. A única vez na Bíblia que aparece que Deus endureceu o coração, essa expressão endureceu o coração ou ficou pesado o coração é aqui. E o que é ficar pesado ou ficar endurecido, enrijecido o coração?
Na verdade, queridos, nós estamos falando de uma figura de linguagem. A tradução original, o sentido do texto original seria exatamente isso. Faraó ficou com o coração duro e pesado. O que isso significa? Vamos entender um pouquinho do contexto. Pode passar, Henrique. Aí está, você está olhando na sua casa a imagem de uma das centenas e centenas de múmias que já foram desenterradas das suas tumbas, dos seus sarcófagos, lá no Egito. É bom lembrar que a civilização egípcia não foi a única a praticar mumificação. Muitas e muitas outras civilizações antigas ao redor do mundo a fizeram, não com tanto requinte e com a técnica que o Egito fazia, mas o processo de mumificação acontecia. Inclusive nós temos múmias sul-americanas, aqui pelos os povos de Nazca tinham múmias, os próprios incas também, ali mais América Central e América do Norte, principalmente América Central, nós tínhamos os maias, os astecas também. Várias civilizações praticavam mumificação. No Egito, esse processo ele fazia parte muito importante. É bom lembrar que o egípcio passava a vida inteira em função da morte. Eu acho que para nenhuma outra civilização a morte teve tanta importância e era tão celebrada e havia tanta preocupação com ela como no Egito Antigo. Tem múmias aqui no Brasil, inclusive. Aqui perto de nós, em Curitiba, tem um museu ali, mantido por uma instituição religiosa, que é muito ligada ali à cultura egípcia, e eles têm 2 múmias ali, em exposição, inclusive. Veja, quando um egípcio era mumificado, o corpo passava por um processo aí de alguns meses até que a múmia ficasse pronta para ser colocada no sarcófago e depois sepultada na tumba que era construída. Quando era alguém muito importante, muito rico, essa tumba seria muito maior, mais luxuosa, até chegar ao ápice das pirâmides, que eram apenas para os faraós. Mas nem todo faraó foi sepultado em pirâmide, é bom lembrar. Mas parte do processo de mumificação, além de desidratar o corpo ser banhado com substâncias químicas, o corpo passar ali por uma desidratação por sal, os órgãos internos, as vísceras, inclusive o cérebro, eram retirados do corpo. Isso tinha algumas funções. Os órgãos seriam melhor preservados se eles fossem mumificados à parte. E eles, dentro do corpo, eles acelerariam o processo de decomposição, acúmulo de umidade e gases. Então, os órgãos internos eram retirados do corpo, eles eram mumificados à parte, eles eram colocados nesses vasos que você está vendo aí na sua tela. Esses vasos chamavam-se vasos canopos. Cada um desses vasos levava alguns órgãos ali do mumificado. E qual era a função desses vasos? Esses vasos eram enterrados junto com a múmia e na crença egípcia antiga, na outra vida ele poderia utilizar o corpo e os órgãos, porque ambos estariam conservados. Obviamente um corpo com todas as suas vísceras dentro, ele se decomporia com muito mais facilidade. Porém, tinha um órgão que não era mumificado fora do corpo, ele permanecia no corpo. Pode passar. Esse órgão era o coração. Interessante que todos os demais órgãos eram retirados, os órgãos, principalmente os órgãos digestivos, eles eram eliminados, porque se acreditava que no pós-vida aquela pessoa não precisaria comer mais. Mas tinha um órgão que era mumificado e era devolvido ao corpo, que era o coração. O coração era mumificado e devolvido ao corpo. E aqui, na sua tela, agora aparece um papiro, que mostra o porquê dessa crença, dessa prática. Esse papiro mostra o além-vida, o pós-vida, na mitologia, na religião egípcia. E ali, o morto que está em pé... Opa! O morto que está em pé, ele está sendo levado por Anubis. E depois, você pode ver que Anubis é aquele deus egípcio que tem o corpo de homem e uma cabeça de um chacal. E ele é levado pela mão por Anubis. Depois mostra uma outra cena, Anubis operando ali uma balança. Nessa balança, de um lado da balança era colocado o coração e do outro lado era colocado uma pena. Após observar qual era o peso que essa balança apresentaria,
Anubis voltava e levava essa pessoa que agora estava morta diante de Osíris. Osíris era um deus ali, digamos assim, muitas culturas egípcias tinham um deus dos mortos, né? Para os gregos era Hades, e aqui Osíris era o deus do mundo dos mortos. Então Anubis, que era como se fosse um mensageiro, um assistente, era filho de Osíris inclusive, ele levava o morto passava por esse julgamento, o coração do morto era colocado numa balança, de um lado ficava o coração, do outro lado ficava uma pena, e a partir dessa pesagem, Anubis então apresentava o resultado para Osíris, que daria o decreto final. Pode passar a próxima imagem. Aí está mais de perto, em outro papiro, essa cena. De um lado o coração, de outro lado uma pena. O que isso significa? Por que o egípcio acreditava assim? Olha que interessante. Óbvio que isso é uma lenda, uma mitologia. Isso faz parte da religião egípcia, não da religião verdadeira, não da religião da Bíblia. Mas é para a gente conhecer um pouquinho de história e entender por que essa expressão tornar pesado o coração, tornar duro o coração aparece. Por que Deus estava falando isso para os egípcios? Na crença dos egípcios, inclusive na crença do próprio faraó, quando ele morresse, ele passaria por esse julgamento. O coração dele seria colocado numa balança e do outro lado uma pena. E se o coração fosse mais pesado que a pena, a alma dele seria devorada por um monstro. Se o coração fosse mais leve que a pena, ou ficasse no mesmo peso dela, ele seria inocente, ele seria julgado inocente, justo, e então a alma de Faraó migraria ali para o que eles imaginavam como sendo o paraíso deles. Então, mais uma. Na crença egípcia, eles se deparavam com essa cena aterradora aí. Graças a Deus, eu e você que conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós não precisamos acreditar nisso. Eu fico imaginando os pesadelos que os egípcios tinham e imaginar que isso pudesse acontecer. Eles se deparavam com esse monstrão, com esse ser imponente, de aspecto terrível, com cabeça de chacal, e pegava o seu coração, você tirava o coração do peito, passava para ele colocava numa balança, e ali seria decidido o seu destino eterno. Pense que terrível. Teu coração teria que ter o mesmo peso, ou ser até mais leve do que uma pena. Pode passar, pode devolver a imagem para mim aqui. Você percebe, querido, quando a Bíblia diz assim, quando Deus diz para Faraó, eu vou endurecer o seu coração, eu vou tornar pesado o seu coração. Em outras palavras, a Bíblia, Deus está dizendo para Faraó que ele seria julgado, que ele seria condenado. Quando nós lemos isso hoje, dá a impressão que Deus está sendo arbitrário, que Deus não está dando chances para Faraó se arrepender, que Deus está interferindo no livre-arbítrio de Faraó. Como assim Deus vai endurecer o coração? Deus vai tornar pesado o coração de Faraó? Na verdade, a mensagem tinha a ver com o contexto e com a fé do próprio Faraó. Era uma mensagem que tanto o Faraó quanto todos os outros egípcios entenderiam perfeitamente quando Deus diz, eu vou julgar, eu vou tornar pesado, eu vou endurecer o seu coração. Deus está dizendo assim, ó, você não será salvo naquele dia. Você será condenado. E sabe de uma coisa? O verdadeiro juiz dos vivos e dos mortos não é Anubis, não é Osíris, mas é o Deus de Israel. Em outras palavras, Deus estava convidando o faraó e todos os outros egípcios a adorarem o verdadeiro Deus, aquele que sim, só ele, apenas ele, pode salvar o perdido. Não haveria cerimônia, não haveria oferenda, não haveria túmulo ornamentado, nem processo de mumificação requintado, nem obras grandiosas que pudessem livrar Faraó desse destino, se ele não confiasse no Deus verdadeiro e deixasse a mitologia egípcia de lado. Penúltimo texto que nós vamos ler está em Êxodo capítulo 14, verso 17. 14 e 17 diz assim, eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Queridos, o que este texto tem de diferente de todos os outros quase 20 textos que nós mencionamos aqui, onde aparece a mesma ideia de endurecer o coração? A diferença é que nos textos anteriores a Bíblia diz que Deus diz que endureceria o coração de Faraó, apenas de Faraó. E agora,
está escrito: eis que endurecerei o coração dos egípcios. Não é mais Faraó. Agora outros egípcios seriam julgados por Deus. Por quê? Porque haviam se passado todas as pragas. Nesse momento, Deus já está falando de um acontecimento que aconteceria, um acontecimento que teria lugar após a saída do povo de Israel do Egito. As 10 pragas já tinham devastado o Egito, Israel já havia saído. Aqui Deus está falando de quando Israel ficasse encurralado entre o mar e os egípcios. E nesse momento, os egípcios, como um gesto de última rebelião e obstinação, mesmo tendo visto as 10 pragas e vendo que os deuses deles nada podiam fazer, mesmo tendo visto que eles foram impedidos de alcançar Israel, quando poderiam ter alcançado com aquela coluna de fogo, mesmo tendo visto diante de si o mar se abrindo, Israel passando, ainda assim eles resolveram desafiar o Deus de Israel. E dessa vez, Faraó não estava sozinho nessa rebelião. O exército egípcio seguiu. Eu peço para que você imagine-se como um soldado ou como oficial de Faraó. Depois de ter visto as 10 pragas, depois de ter visto o poder de Deus colocar o Egito de joelhos, depois de ter visto a coluna de fogo, depois de ter visto o mar se abrindo, você ainda teria coragem de desafiar o povo ou desafiar o Deus daquele povo? Todo soldado, todo oficial poderia ter se rebelado ali e dito: peraí, Faraó, tudo tem um limite, agora chega. Já não basta o que esse Deus fez com o nosso país, com os nossos primogênitos. Já não basta a gente ter sido impedido pelo fogo, já não basta a gente estar vendo ele abrir o mar na nossa frente. Você acha que ainda pode alguma coisa contra esse Deus? Se você quiser, vai sozinho, eu não vou. Mas aquele exército cego pela obediência, por uma idolatria humana. Lembre-se que para eles Faraó também era Deus. Eles resolveram desafiar Deus uma última vez. O castigo e a sentença de Deus não era sobre os egípcios, era sobre Faraó. Mas uma vez que o povo do Egito, o exército do Egito, decidiu estar ao lado de Faraó, receberam o mesmo castigo que eles. Agora, o julgamento final não seria mais para Faraó, seria para todos aqueles que decidissem acompanhá-lo. E agora vamos ler o último texto dessa mensagem. Essa questão de Deus pegar o julgamento que era para Faraó e agora o exército egípcio partilhar da mesma sentença, me lembra muito as palavras de Jesus que estão descritas em Mateus 25, verso 41, que diz assim: então dirá para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui Jesus descreve a sua sentença final sobre aqueles que decidiram durante toda a sua vida se rebelar contra a vontade perfeita de Deus. Enquanto os da sua direita serão recebidos no reino com: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, os que estiverem à esquerda, e veja, não estou fazendo nenhuma alusão política aqui, por favor, quem é de direita, quem é de esquerda, não fique bravo comigo, não é esse. Os da direita de Jesus, não lá da Revolução Francesa, muito menos os dos partidos brasileiros. Os que estiverem à direita de Jesus serão os benditos de seu Pai. E os que estiverem à esquerda serão os malditos. Mas olha o que Jesus diz na condenação para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Percebe que o lago de fogo não foi preparado para os seres humanos? Percebe que o lago de fogo não foi preparado nem para mim, nem para você? Não era da vontade de Deus, nunca, jamais, que nenhum de nós caísse lá. Ou que possamos vir a cair lá. Essa sentença final é para o diabo, para o originador, para o causador primeiro do pecado. Assim como a sentença de Deus contra o Egito era para Faraó, o líder da rebelião e da obstinação. Mas acontece que muitos de nós, assim como os estúpidos soldados de Faraó, vamos seguir as pisadas desse líder rebelde até o final. Assim como alguns soldados de Faraó decidiram seguir ele até o final, até para dentro do Mar Vermelho, aonde acabou sendo assim, ali a sua sepultura, muitos seguirão Satanás até o lago de fogo. Então,
quando nós observamos esse texto, sob uma perspectiva dentro do contexto correto, nós vemos que, ao contrário de Deus interferir no livre-arbítrio de alguém, Deus nos dá tanta liberdade, mas tanta liberdade, que Ele não vai, ainda que Ele tivesse poder para isso, e Ele tem, mas Ele não vai mudar o destino e o resultado das nossas escolhas. Deus tornou pesado, Deus endureceu o coração de Faraó, era uma mensagem para que Faraó, dentro da crença dele, dentro da realidade dele, da cultura dele, entendesse que ele estaria sendo condenado se ele persistisse. E ele foi. Por fim, Deus anunciou que essa condenação seria partilhada por todos aqueles que seguissem Faraó nessa rebelião contra o Deus do céu. E os egípcios, assim como seu rei, pereceram. E hoje, as múmias egípcias todas encontram-se em alguns museus do mundo, algumas milhares delas ainda enterradas em algum lugar, mas todas elas não passam de carne seca, empoeirada, que nada lembra um ser humano vivo. Do outro lado, porém, Moisés, que estava do lado da justiça, do lado de Deus, você sabe muito bem onde ele está. Já está no reino do céu. O faraó, que desafiou Moisés, se transformou numa múmia. E Moisés, que decidiu seguir a vontade de Deus, hoje está em Nova Jerusalém, ao lado de Deus. Queridos, o lago de fogo está sendo preparado, será preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eles já escolheram de que lado eles querem ficar. Essa decisão já foi tomada há muito tempo. Eles já foram julgados. Jesus diz que o príncipe desse mundo já está julgado. O julgamento dele já aconteceu. O meu julgamento e o seu está acontecendo. Mas ainda há chance. Ainda podemos apelar para o tribunal, para o nosso advogado. Jesus ainda é o nosso advogado. E enquanto a nossa sorte não está decidida para sempre, vamos aproveitar a oportunidade que temos para não ter o mesmo destino do líder rebelde que tem conduzido os exércitos desse mundo para o lago de fogo. Que o meu e o seu coração, independente dessa mitologia, dessa religião egípcia, nosso coração não vai ser julgado, não vai ser pesado. O meu e o seu coração não precisam passar por uma balança para ver se do outro lado ele vai ter o mesmo peso de uma pena. Sabe por quê? Porque Cristo já levou o peso e as condenações e as maldições dos nossos pecados. Nós só precisamos aceitar isso. Nós só precisamos viver isso. Cristo já pagou o preço da nossa condenação. Aquele que está em Cristo não é julgado, mas passou da morte para a vida, porque o julgamento já aconteceu, a condenação já foi cumprida, mas graças a Deus ela não foi cumprida nem em mim e nem em você, ela foi cumprida no Filho de Deus. E hoje nos resta apenas abraçar de todo o nosso coração, toda a nossa alma, a justiça de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Para que quando o lago de fogo for aberto, quando descer fogo do céu para consumir os rebeldes, que já foram julgados há muito tempo e se recusaram a aceitar a misericórdia de Deus, estou falando de o diabo e seus anjos, eu e você não sejamos encontrados seguindo o seu exemplo e as suas pisadas e assim ter o mesmo destino que eles tiveram. Quero convidar você nesse momento a orar comigo. Fique aí mais um pouquinho, vai ser projetada uma música na sequência e você vai poder cantar o hino e depois terminar o seu momento de culto com a sua família em paz. Mas antes, ore comigo. Pai querido, o Senhor já julgou Sodoma e Gomorra, Zeboim, Avilá. O Senhor já julgou o mundo no dilúvio. O Senhor já julgou o diabo e seus anjos, o Egito pecaminoso, Babilônia que caiu. O Senhor há de julgar o dragão, a besta, o falso profeta e todos aqueles que se abraçarem com eles na rebelião contra Deus. Nós não queremos estar no time perdedor, nós queremos ser salvos. Nós queremos abraçar a salvação que o Senhor já providenciou por meio do seu Filho Jesus, o justo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra lança luz sobre o nosso destino eterno e nós não precisamos temê-lo, porque o Senhor já fez todos os preparativos, já providenciou tudo para que um dia possamos estar contigo no reino do céu. Não queremos nos transformar em pó,
como os egípcios rebeldes, mas sim partilhar do mesmo destino bendito que Moisés, teu servo, que escolheu estar ao teu lado, enfrentando o mundo todo se fosse preciso, mas receber de ti a divina e a bendita recompensa. Nos abençoa, abençoa a tua igreja, abençoa todas as famílias que estiveram conectadas com esta mensagem, com esse culto, que possamos todos ao teu lado ter uma semana feliz e abençoada, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e te dê uma semana feliz e protegida com as bênçãos de Deus. Muito bem, finalizando então o nosso culto de domingo. Obrigado a você que esteve aqui conosco, assistindo, compartilhando, comentando. Somos muito gratos a vocês todos que têm acompanhado os cultos online. Enquanto Permaneça em Mim vai tocando, não se esqueça, quarta-feira a partir das 8 da noite teremos o nosso culto costumeiro com os nossos testemunhos, ok? Então nos vemos na quarta a partir das 8 horas. Boa semana para você e tchau. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça